20 plantas que crescem bem em apartamentos. Ter plantas em casa deixa o ambiente mais bonito, fresco e até mais alegre. Muitas pessoas acham que morar em apartamento significa não poder ter plantas, mas isso não é verdade. Existem várias espécies que se adaptam bem a espaços pequenos, sem precisar de muito sol ou cuidados complicados. Se você mora em apartamento e quer começar uma plantinha, mas não sabe por onde, este texto vai ajudar. Vamos falar de 20 plantas fáceis de cuidar, que não exigem muito espaço e nem muita luz. Todas elas são ótimas para quem está começando ou para quem não tem tempo de ficar cuidando de plantas todos os dias. Por que ter plantas em apartamento? Antes de falar das plantas, é bom entender por que elas são uma boa ideia. Além de deixarem o lugar mais bonito, as plantas ajudam a limpar o ar, aumentam a umidade e podem até melhorar o humor. Quem tem plantas em casa costuma se sentir mais relaxado e feliz. E o melhor, muitas delas são tão fáceis de cuidar que até quem mata todas as plantas consegue manter essas vivas. Outra vantagem é que a maioria das plantas que vamos listar não precisa de sol direto o dia todo. Isso é ótimo para apartamentos, onde nem sempre tem uma janela grande ou um quintal. Algumas até gostam de ficar em cantos mais escuros, como banheiros ou corredores. E se você viaja muito ou esquece de regar, tem plantas que aguentam dias sem água. 20 plantas fáceis para apartamento. Vamos agora às 20 plantas que são perfeitas para apartamentos. Vamos explicar como cuidar de cada uma, quanto sol elas precisam e com que frequência devem ser regadas. Assim, você pode escolher a que mais combina com o seu espaço e com a sua rotina. 1. Espada de São Jorge. A espada de São Jorge é uma das plantas mais resistentes que existem. Ela aguenta sol forte, sombra, falta de água e até ar-condicionado. É perfeita para quem está começando ou para quem não tem tempo de cuidar. Ela cresce devagar e não precisa de muita água. Regue só quando a terra estiver seca. Pode ficar em qualquer canto da casa, até no banheiro. 2. Zamioculca. A zamioculca é outra planta que quase não dá trabalho. Ela gosta de luz indireta, mas também vive bem em lugares com pouca luz. Regue apenas quando a terra estiver seca, porque ela não gosta de encharcar. É uma planta bonita com folhas brilhantes e verdes, que dá um toque moderno ao ambiente. 3. Jiboia. A jiboia é uma trepadeira que fica linda em prateleiras ou pendurada em vasos. Ela cresce rápido e se adapta bem a diferentes tipos de luz, desde sol indireto até sombra. Regue quando a terra estiver seca. Se você gosta de plantas que se espalham, essa é uma ótima opção. 4. Lírio da Paz. O lírio da paz é uma planta elegante, com folhas verdes escuras e flores brancas. Ele gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue quando a terra estiver seca, mas não deixe encharcar. Uma dica: se as folhas começarem a ficar amareladas, pode ser excesso de água. 5. Cactos. Cactos são perfeitos para quem esquece de regar. Eles gostam de sol direto, então coloque perto de uma janela. Regue só quando a terra estiver completamente seca. Existem vários tipos de cactos, desde os pequenos até os maiores, então você pode escolher o que mais gosta. 6. Suculentas. As suculentas são parecidas com os cactos, mas têm mais variedade de formas e cores. Elas também gostam de sol e não precisam de muita água. Regue apenas quando a terra estiver seca. São ótimas para quem gosta de plantas pequenas e fáceis de cuidar. 7. Lavanda. A lavanda é uma planta cheirosa que gosta de sol direto. Se o seu apartamento tem uma janela que pega sol, ela pode ser uma boa opção. Regue quando a terra estiver seca. Além de bonita, a lavanda ajuda a deixar o ambiente mais perfumado. 8. Era é uma trepadeira que pode ser cultivada em vasos pendurados ou em prateleiras. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta que cresce rápido e fica linda em qualquer ambiente. 9. Samambaia. A samambaia é uma planta clássica que gosta de luz indireta e umidade. Regue quando a terra estiver seca, mas não deixe encharcar. Ela fica linda em vasos pendurados ou em prateleiras. Se as folhas começarem a ficar amareladas, pode ser falta de água. 10. Antúrio. Antúrio é uma planta com folhas verdes brilhantes e flores vermelhas ou rosas. Ele gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta bonita e fácil de cuidar, que dá um toque especial ao ambiente. 11. Pimenteira ornamental. A pimenteira ornamental é uma planta pequena que produz pimentinhas coloridas. Ela gosta de sol direto, então coloque perto de uma janela. Regue quando a terra estiver seca. Além de bonita, as pimentinhas podem ser usadas na cozinha. 12. Violeta. A violeta é uma planta pequena e delicada com flores coloridas.
Ela gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue quando a terra estiver seca, mas evite molhar as folhas. É uma planta que floresce várias vezes ao ano. 13. Babosa, aloe vera. A babosa é uma planta útil, porque o gel de suas folhas pode ser usado para tratar queimaduras e hidratar a pele. Ela gosta de sol direto e não precisa de muita água. Regue apenas quando a terra estiver seca. É uma planta que cresce devagar e fica bonita em qualquer ambiente. 14. Peperomia. A peperomia é uma planta pequena, com folhas coloridas e texturas diferentes. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta fácil de cuidar e que fica linda em vasos pequenos. 15. Filodendro. Filodendro é uma planta trepadeira que pode ser cultivada em vasos pendurados ou em prateleiras. Ele gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta que cresce rápido e fica linda em qualquer ambiente. 16. Orquídea. A orquídea é uma planta elegante, com flores bonitas e duradouras. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue uma vez por semana, mas não deixe encharcar. É uma planta que exige um pouco mais de cuidado, mas vale a pena pelo visual. 17. Clorofito. Gravatinha. O clorofito é uma planta fácil de cuidar, que produz pequenas mudas penduradas. Ele gosta de luz indireta e não precisa de muita água. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta que cresce rápido e fica linda em vasos pendurados. 18. Kalanchoe. O kalanchoe é uma suculenta com flores coloridas. Ele gosta de sol direto e não precisa de muita água. Regue apenas quando a terra estiver seca. É uma planta fácil de cuidar e que floresce várias vezes ao ano. 19. Dracena. A dracena é uma planta alta com folhas longas e coloridas. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muito sol. Regue quando a terra estiver seca. É uma planta que cresce devagar e fica linda em qualquer ambiente. 20. Manjericão. O manjericão é uma erva aromática que pode ser cultivada em vasos pequenos. Ele gosta de sol direto e precisa de água regularmente. Regue quando a terra estiver seca. Além de bonito, o manjericão pode ser usado na cozinha para temperar alimentos. Dicas gerais para cuidar de plantas em apartamento. Agora que você já conhece as 20 plantas, aqui vão algumas dicas gerais para cuidar delas. Luz. A maioria das plantas de apartamento gosta de luz indireta. Isso significa que elas não precisam ficar expostas ao sol o dia todo, mas também não devem ficar em lugares muito escuros. Uma janela que pega sol pela manhã ou à tarde é ideal. Água. Regar demais é um dos erros mais comuns. A maioria das plantas prefere que a terra seque um pouco entre uma rega e outra. Antes de regar, coloque o dedo na terra. Se estiver seca, pode regar. Se estiver úmida, espere mais um pouco. Vasos. Escolha vasos com furos no fundo para que a água não fique acumulada. Isso evita que as raízes apodreçam. Se o vaso não tiver furos, coloque uma camada de pedrinhas no fundo para ajudar na drenagem. Adubo. As plantas precisam de nutrientes para crescer. Você pode usar adubo líquido ou granulado, seguindo as instruções da embalagem. Geralmente, adubar uma vez por mês é suficiente. Limpeza. As folhas das plantas acumulam poeira, o que pode dificultar a respiração delas. Limpe as folhas com um pano úmido de vez em quando. Pragas. Se notar insetos ou manchas nas folhas, pode ser sinal de pragas. Nesse caso, limpe as folhas com água e sabão neutro ou use um inseticida natural, como óleo de neem. Resumo final: ter plantas em apartamento é mais fácil do que parece. Com as 20 opções que listamos, você pode escolher aquelas que mais combinam com o seu espaço e com a sua rotina. Algumas são mais resistentes, como a espada de São Jorge e a zamioculca, enquanto outras são mais delicadas, como a orquídea e a violeta. Mas todas elas são fáceis de cuidar e trazem vida para o ambiente. Lembre-se de que cada planta tem suas preferências de luz e água, então observe como elas se comportam no seu apartamento. Se uma planta não estiver indo bem, pode ser que ela precise de mais ou menos luz, ou de mais ou menos água. Com o tempo, você vai aprender a cuidar delas e vai ver como é gratificante ter plantas em casa. Comece com 1 ou 2 plantas e vá aumentando aos poucos. Assim, você não fica sobrecarregado e consegue dar atenção a cada uma delas. E não se preocupe se alguma não sobreviver, até os jardineiros mais experientes perdem plantas de vez em quando. O importante é tentar e aprender com os erros. Esperamos que este texto tenha ajudado você a escolher as plantas ideais para o seu apartamento. Com um pouco de cuidado e carinho, elas vão crescer bonitas e saudáveis, deixando sua casa ainda mais aconchegante. Agora que você já sabe por onde começar, vamos falar de algumas plantas fáceis de cuidar e que se adaptam bem a apartamentos.
Elas não precisam de muito espaço, nem de sol direto o dia todo, e algumas até ajudam a purificar o ar. Aqui vão mais algumas opções para você considerar. 1. Jiboia, Epiprino aureum. Essa planta é quase indestrutível. Ela cresce bem em vasos suspensos ou apoiados em móveis, e suas folhas em formato de coração dão um charme especial ao ambiente. A jiboia gosta de luz indireta, mas também sobrevive em cantos mais escuros. Regue só quando a terra estiver seca, porque ela não gosta de encharcar. 2. Zamioculca, Zamioculca zamifolia. Se você esquece de regar as plantas, essa é a escolha certa. A zamioculca aguenta semanas sem água e ainda fica linda. Suas folhas brilhantes e escuras dão um toque moderno ao espaço. Ela prefere luz indireta, mas também se adapta a ambientes com menos claridade. 3. Espada de São Jorge, Sansevieria trifasciata. Além de resistente, essa planta é ótima para purificar o ar. Ela não precisa de muita água e cresce bem até em banheiros com pouca luz. Suas folhas altas e pontudas dão um ar elegante ao ambiente. Regue apenas quando a terra estiver completamente seca. 4. Peperômia, Peperômia spp. Existem vários tipos de peperômia, e todas são fáceis de cuidar. Elas gostam de luz indireta e não precisam de muita água. Suas folhas podem ser verdes, avermelhadas ou até listradas, o que deixa qualquer cantinho mais bonito. É uma planta pequena, perfeita para mesas e prateleiras. 5. Cactos e suculentas. Se você quer plantas que quase não dão trabalho, os cactos e suculentas são ideais. Eles precisam de pouca água e gostam de sol, mas também se adaptam a ambientes com menos luz. Coloque-os perto de uma janela e regue só quando a terra estiver seca. Além disso, existem vários formatos e cores para escolher. 6. Antúrio, Anthurium andrayanum. Essa planta tem flores vermelhas, rosas ou brancas que duram bastante tempo. Ela gosta de luz indireta e umidade, então é perfeita para banheiros ou cozinhas. Regue quando a terra estiver seca ao toque, e borrife água nas folhas de vez em quando para mantê-las bonitas. 7. Samambaia Nephrolepis exaltata. As samambaias dão um toque verde e fresco ao ambiente. Elas gostam de luz indireta e umidade, então são ótimas para banheiros ou varandas cobertas. Regue com frequência, mas sem encharcar, e borrife água nas folhas para mantê-las saudáveis. 8. Violeta Satipaulia ionantha. Se você gosta de flores, a violeta é uma ótima opção. Ela é pequena, cabe em qualquer cantinho e floresce várias vezes ao ano. Gosta de luz indireta e regas moderadas. Evite molhar as folhas para não manchá-las. 9. Hera Hedera helix. A hera é uma planta trepadeira que pode ser cultivada em vasos suspensos ou apoiada em prateleiras. Ela cresce rápido e gosta de luz indireta. Regue quando a terra estiver seca e, se quiser, pode podar para controlar o tamanho. 10. Orquídea Phalaenopsis spp. As orquídeas parecem delicadas, mas são mais resistentes do que muita gente pensa. Elas gostam de luz indireta e não precisam de muita água. Regue apenas quando as raízes estiverem prateadas e deixe a água escorrer bem para não apodrecer. Cada uma dessas plantas tem suas próprias necessidades, mas todas são ótimas para quem está começando. Escolha as que mais combinam com o seu estilo e com as condições do seu apartamento. Lembre-se, o segredo é observar e ajustar os cuidados conforme a planta responde. Se uma planta não estiver bem, não desista. Tente mudar a quantidade de luz ou água, ou até mesmo o local onde ela está. Com o tempo, você vai pegando o jeito e vai ver como é bom ter um pedacinho da natureza dentro de casa. E não se esqueça, as plantas trazem vida, cor e até melhoram o humor. Então, mãos à obra e divirta-se cuidando delas. Agora que você já conhece algumas opções fáceis, vamos falar de outras plantas que também se adaptam bem em apartamentos e podem deixar seu espaço ainda mais bonito e aconchegante. A jiboia é uma das queridinhas de quem gosta de plantas pendentes. Ela cresce rápido, fica linda em prateleiras ou pendurada em vasos altos e se adapta a diferentes níveis de luz. Se você tem um cantinho com sombra ou meia luz, ela vai se dar bem. Só tome cuidado com o excesso de água. Regue quando a terra estiver seca ao toque. Outra planta que faz sucesso é a espada de São Jorge. Ela é quase indestrutível. Sobrevive até em locais com pouca luz e não precisa de muita água. Além disso, é ótima para purificar o ar. Se você viaja muito ou esquece de regar as plantas, essa é uma excelente escolha. Se você gosta de flores, a violeta africana é uma ótima opção. Ela floresce várias vezes ao ano, mesmo dentro de casa, e gosta de luz indireta. Regue por baixo, colocando água no pratinho do vaso para não molhar as folhas, o que pode causar manchas.
As flores podem ser roxas, brancas ou rosas, dando um charme especial ao ambiente. Para quem tem um pouco mais de espaço, a costela de Adão é perfeita. Ela tem folhas grandes e cheias de personalidade, que dão um toque tropical ao apartamento. Gosta de luz indireta e precisa de regas regulares, mas sem encharcar. Se você tiver um vaso grande, ela pode crescer bastante e virar o destaque da sala. E que tal uma planta que também pode ser útil na cozinha? A hortelã cresce bem em vasos e gosta de sol. Você pode colocá-la perto de uma janela e usar suas folhas frescas para fazer chás, drinks ou temperar pratos. Só cuidado para não deixar a terra secar demais, pois ela gosta de umidade. Se o seu apartamento é pequeno, a peperomia é uma ótima pedida. Existem vários tipos com folhas de cores e formatos diferentes, e todas são fáceis de cuidar. Elas gostam de luz indireta e não precisam de muita água. Além disso, são compactas e ficam lindas em mesas ou estantes. Outra planta que não pode faltar na lista é a lírio da paz. Ela tem folhas verdes brilhantes e flores brancas elegantes, que aparecem quando ela está feliz. Gosta de sombra ou meia luz e precisa de regas regulares, mas sem exagero. É uma planta que traz um ar sofisticado para qualquer ambiente. Se você quer algo diferente, experimente a planta zebra. Ela tem folhas listradas e é super resistente. Gosta de luz indireta e não precisa de muita água. É uma ótima opção para quem quer uma planta bonita, mas sem muito trabalho. E por último, mas não menos importante, a samambaia. Ela é clássica e traz um toque de natureza para dentro de casa. Gosta de luz indireta e umidade, então borrife água nas folhas de vez em quando. Se você tiver um banheiro com janela, ela vai adorar o ambiente úmido. Lembre-se, cada planta tem seu ritmo e suas preferências. Não tenha medo de testar diferentes locais e quantidades de água até encontrar o que funciona melhor. O importante é se divertir no processo e aproveitar a companhia das suas plantinhas. Elas vão te agradecer com folhas bonitas, flores e um ambiente muito mais alegre. Agora que você já conhece algumas opções fáceis, vamos falar de outras plantas que também se dão bem em apartamentos e podem deixar seu cantinho ainda mais especial. Uma delas é o cacto. Ele é perfeito para quem esquece de regar as plantas, porque adora sol e quase não precisa de água. Tem vários tipos, desde os pequenos até os maiores, e muitos dão flores coloridas. Só tome cuidado com os espinhos na hora de manusear. Outra planta que não pode faltar é a jiboia. Ela é uma trepadeira linda com folhas em formato de coração e cresce rápido. Pode ser colocada em uma prateleira alta ou em um vaso pendurado, pois suas folhas vão cair como uma cascata. Ela gosta de luz indireta e não precisa de muita água, mas se você regar um pouco mais, ela cresce ainda mais bonita. Se você gosta de plantas que purificam o ar, a espada de São Jorge é uma ótima escolha. Ela é resistente, sobrevive até com pouca luz e quase não precisa de cuidados. Além disso, dizem que ela traz boas energias para casa. É uma planta que fica bem em qualquer canto, até mesmo em ambientes com ar-condicionado. Para quem quer algo diferente, a peperomia é uma gracinha. Ela tem folhas pequenas e vem em vários formatos e cores, como verde, vermelho e até prateado. Gosta de luz indireta e não precisa de muita água. É uma planta compacta, ideal para mesas e prateleiras. E se você tem um espaço com bastante luz, a lavanda pode ser uma opção cheirosa e relaxante. Ela precisa de sol direto e pouca água, mas o perfume que exala é maravilhoso. Você pode até secar algumas flores para usar em sachês ou chás. Não se esqueça das suculentas. Elas são parecidas com os cactos, mas têm um visual mais fofo e variado. Algumas parecem rosinhas, outras têm folhas gordinhas e coloridas. Gostam de sol e precisam de pouca água, então são perfeitas para quem viaja muito ou esquece de regar. Por fim, a Aérea é uma planta versátil que pode ser cultivada em vasos pendurados ou como trepadeira em paredes. Ela gosta de luz indireta e umidade, então borrife água nas folhas de vez em quando. É uma ótima opção para dar um toque verde e natural aos ambientes. O mais legal de ter plantas em casa é que cada uma tem sua personalidade. Algumas crescem devagar, outras enchem o espaço de vida rapidinho. Algumas gostam de sol, outras preferem sombra. O segredo é observar e ir aprendendo com elas. Se uma folha começar a amarelar, pode ser sinal de água de mais ou de menos. Se a planta estiver esticando demais em direção à luz, é porque precisa de mais claridade. Não tenha medo de errar. Até os jardineiros mais experientes já perderam uma plantinha ou outra. O importante é ir experimentando e descobrindo quais são as suas favoritas. Além de deixar a casa mais bonita, cuidar das plantas é uma atividade relaxante e gratificante.
E quando você menos esperar, vai estar rodeado de verde, flores e um ambiente muito mais aconchegante.